Computador. Oh, yes, baby! Aula do dia 28 de setembro. Como contar histórias, como conversar, mas principalmente estruturas de contar histórias. Então, hoje, na aula de hoje, eu vou contar uma história pessoal minha. Depois, Jorginho vai contar uma história dele também e vamos analisar alguns pontos, né, dessas histórias, por que que essas histórias são boas, por que essas histórias são ruins. E depois, alguns aspectos mais técnicos de tanto conteúdo de conversa para se ter em mente ao contar uma história, como aspectos até mesmo de linguagem corporal, como lidar com dinâmicas de grupo, quando você está contando a história para mais de uma pessoa, quando você está, de repente, num ambiente barulhento, né? Essas coisas fazem diferença quando você, de repente, está contando uma história e tem a atenção de todos, né? É... Antes de eu começar aqui a minha história, quer falar mais alguma coisa, Jorginho? Não, acho que só dois pontos que eu estava pensando, né? O que eu comentei, comentei no título da aula, né? Por que que isso é importante, né? Saber contar histórias. Eu vejo que para mim são dois motivos. Primeiro, porque quando você conta histórias de uma forma talvez melhor, você atrai a atenção das pessoas que estão te escutando melhor. E aí você pode aplicar isso, cara, cara, você vai fazer uma apresentação no seu trabalho, você vai fazer uma apresentação na sua faculdade, você vai falar em público numa palestra, alguma coisa, você vai num restaurante falar com uma mulher, você aprende a atenção dela, porque está contando uma história legal. Então, tem vários aspectos legais de saber contar a história, que é uma coisa que eu acho bem legal mesmo de se desenvolver nisso, é uma coisa bem legal. Inclusive, eu tenho um livro, eu até vou compartilhar aqui depois, que ele chama Storytelling, é um livro de capa vermelha, muito bom esse livro, inclusive. Fala de como grandes líderes sabem contar história, sabe? É bem legal. E aí, o segundo ponto cara, você se torna automaticamente uma pessoa mais interessante quando você sabe contar alguma história, né? Porque você sabe contar uma passagem da sua vida, alguma coisa que aconteceu de uma forma legal, mais interessante, você se torna uma pessoa mais interessante. E, Então, e queria o falar sobre mais isso. lindo de tudo isso também, pegando esse gancho que você falou, é que você não precisa é, fazer coisas super interessantes o tempo todo para ter histórias interessantes. Esse é Exato. o poder de contar uma história bem contada, é também fazer uma história chata virar interessante. Depende da maneira como o ângulo da conversa, né, o ângulo da história que você vai contar, que pode fazer aquela história se tornar interessante. Então vamos lá. A minha história de hoje, né, se passa na Guatemala. Eu vou contar aqui a história de um dia que eu tive muito interessante. Pois lá estava eu, numa cidadezinha no centro do país, perto da capital, e indo para o mar. A água. Eu estava indo para um lago, chamado Lago Atlitlan. É um nome indígena, então Atleta. Atlitlan. E aí, nesse caminho, que o ônibus saía às 6 horas da manhã, como um bom viajante, existem momentos que você vai ter que dormir no meio do caminho. O que eu faço é sempre dormir nos transportes, dou uma cochiladinha assim, né? Eu gosto de aproveitar até o último momento da noite anterior. Então, às 6 horas da manhã, eu chego cansado. E aí, nesse ônibus, já cansado, duas francesas na minha frente que não paravam de conversar, não paravam. E eu, mano, meu Deus, essas meninas não param de falar. Mas beleza, o que que eu vou fazer, né? Um ônibus público, não vou falar nada. Aí chegamos na bendita ilha, eu já estava meio cansado. Só que daí quando você chega nessa ilha, né? Nesse lago enorme, né? Então tem várias ilhas nesse lago. Quando você chega assim no porto, já entra aquele gás, aquela energia do tipo, olha só, agora eu vou para cima, vamos para a festa, vamos lá, vou chegar já isso 10 horas da manhã, numa sexta-feira. Assim, ó, vou chegar já deixando minhas coisas no hotel e já vou curtir e tal. Só que, claro, o corpo ainda está cansado. Aí, bom, bum, vou já pego um barco, um barcão assim, tá, vou no meio do barco, assim, uma hora de barco, que o barco vai parando em todas as pontas do lago, assim. Aí até a ilha onde eu tava, que era a ilha da festa, demorava uma hora. Mas rolezão legal também. Chegando na ilha,
Para você ver o nível de loucura. Não tinha nem hotel ainda. Não tinha nem hotel. Cheguei na ilha, tá, beleza. Encontrei uma cafeteria do lado do porto. Sentei com o meu telefone e falei, aqui, buscar hotel em Lago Atitlán, na ilha de Santa Fé. Aí achei um lago, achei um quarto. Disse obrigado ali para a menina da cafeteria. Só que o ponto dessa ilha, porque ela é muito para cima, assim, é muito parecido com uma favela mesmo, assim, é muito para cima e os corredorzinhos pequenininhos. E lá vou eu com a minha mochila, o solzão já abriu, já aquele cheiro de macaco morto, a chicotada que estava no meu braço. Entrei na lojinha, mas beleza, deixei a mochila lá no quarto. E aí, falei, pô, vou sair para curtir um pouco. Só que eu estava ficando sem dinheiro, de dinheiro local da Guatemala, só tinha dólar. E aí, no final, eu falei, beleza, vou ter que procurar em algum lugar. Ninguém trocava esse dinheiro, ninguém trocava. E me falaram, ó, se você for lá no banco, você pode trocar esse dinheiro. E eu já, desde as 6 horas da manhã, acordado, cansado, ônibus, barco, subi o negócio, a rua, a montanha com minha mochila e tal. Bom, vamos lá, né? Sem dinheiro aqui não vou sobreviver, então vamos lá no banco trocar. Eu chego lá no banco, né? Depois de mais caminhada para cima da ilha lá, chego no banco, a mulher chega para mim, na minha vez, fala: tá, senhor, você tem o seu passaporte aí? E eu, você não vai me pedir meu passaporte agora. Não tava sem meu passaporte. Nossa. Aí, no final, voltei pro hotel, peguei meu passaporte, voltei pro banco. Quando eu volto pro banco, a Nossa. mulher fala assim para mim: olha, mas essa nota tá com uma dobradinha, ela tá um pouquinho dobrada, a gente não vai conseguir trocar. Eu, puta, você me fez dar esse corre inteiro, você nem vai trocar todo o dinheiro que eu preciso. Ah, beleza, né? Aí trocou lá os seus 30, 40 dólares que eu precisava. Voltei, mas já tava puto, já tava cansado de caminhar o dia inteiro, desde as 6 horas da manhã, acordado, barco, ônibus. Aí desci assim, perto do porto, tava já um pôr do sol, assim, já para umas 6 horas da tarde. Aí tinha um cara assim, um ruivo, um pouco diferente da população local guatemalteca, que é um pouco mais morena, assim. E aí eu falei com o cara ali, tava ali tomando um drink. Eu falei, o que você tá tomando aí? Peguei o drink, comecei a beber com ele. Ele falou, eu falei, de onde você é? Ele falou, eu sou da Guatemala. Eu falei, não, você não parece, né? O cara com cabelo vermelho, ruivo, né? Alto. Ele, não, é que eu sou da cidade, mas eu venho aqui por causa das festas. Eu sou um dos organizadores das festas no aqui no lago. Ele, inclusive a gente está indo para uma agora, se você quiser ir. Tipo, dei sorte de conhecer o cara, o dono das festas todas no lago, assim, depois desse dia. Na hora certa, no lugar certo. Só que eu tava de chinelo, tava de shorts, tava de uma camisa meio velha tal, e era uma festa que eu já tinha visto na internet, que essas festas eram boas tal, e logo encontrei o cara que organiza. E aí ele falou, pô, se você quiser colar comigo, o nosso barco tá saindo agora, porque o barco era em outra ilha, ó, a festa era em outra ilha. Aí chegamos, eu falei, pô, mano, não vou, sabe? Falei para ele que tive um dia cansativo, acordei de 6 horas da manhã, vim da cidade, tive que ir trocar meu dinheiro, ele não tava cansado, não ia rolar para mim esse dia. Aí ele falou, pô, mas se você mudar de ideia, o barco vai sair daqui 10 minutos. Eu, não, beleza, não vou não, mano. Nesse momento me descem, ali entrando no barco também, duas inglesinhas, ai, inglesinhas lindas, 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 lindas. E aí elas passam e já falam com o cara das festas. Fala, oi, eu olho aquelas duas meninas e falo, meu Deus. Aí elas vêm até mim, cumprimentam ele, me cumprimentam, porque eu tava junto com ele. Aí ela falou, vocês estão indo para festa? Ele falou, o cara falou do meu lado, né? O Gualtemateco falou, eu vou, ele não. Ela, você deveria ir. Eu, entendi, eu tive um dia cansativo e tal. Ela, bom, tá bom. Aí elas foram descendo para ir no barco. Eu, né, na minha cabeça, o que eu estou fazendo? Eu vim aqui justamente para ter essas experiências, para ter inglesinhas pedindo para eu ir para festa com elas, né? Enfim, mudei de ideia, falei, vou com vocês para a festa. Cheguei na festa lá com a Inglaterra, pegamos o barquinho, chegamos lá na festa, a festa só tinha doido. Mas doido no bom sentido. Gente feliz, gente se divertindo, dançando, bebendo. E aí, inglesinha, O que é se esperado de um ambiente de festa, né? exato. E ali o pôr do sol
no laguinho, perfeito. Aí vou Puta eu e merda. a inglesinha meio que se fazendo, mas aí a gente conversa aqui, conversa ali e tal. Bom, final da festa, lá para umas 11 da noite, voltamos para o Porto, já dei um beijinho nela no Porto. E aí o que acontece? Nessas festas, como o lago é enorme, as pessoas vão para um lugar do lago e depois vão para os seus respectivos hotéis em outros lugares, tem muito barco saindo e barco entrando, né? E aí o que acontece é que, claro, eles vão abusar dos turistas, porque os turistas têm mais dinheiro, né? Como todo lugar turístico. Porém, eles não contavam com o fato de que eu, mesmo sendo mais branquinho, do olho verde, eu falo espanhol, então eu entendo quando os caras estão tentando me enganar, quando os caras estão tentando cobrar mais, quando estão cobrando justo. E a inglesinha maravilhosa que estava comigo, loirinha do olho azul, acho que era, não sabia falar espanhol. E aí eu, gata, não se preocupa, você vem comigo agora. Tá Vem comigo. comigo, que agora você está comigo. Você não precisa, eu falo o idioma, eu conheço as ruas da Guatemala. E aí pegamos o barquinho, um barquinho só tinha eu, ela e o população local, aí ela já me ganhou, eu já ganhei na hora ali, né? Ganhei na hora ela. Ela ficou ali apaixonada, né? Um cara ali que ela passando perrengue na Guatemala, meio que eu, pô, agora ela tá com um cara que fala o idioma, que tem as boas intenções, né? E más intenções também. Não. Mas aí o ponto foi que daí a gente se divertiu e tal. Voltamos, aí nessa hora que eu falei para ela, eu falei assim, porra, gata, vou te ser sincero, eu tô desde as 6 horas da manhã de pé, fiz todo esse rolê, vim pro bar, nem ia vir pra festa, fiquei feliz que vim pra festa com você, e ela falou assim, não, mas eu quero terminar a noite com você, querendo me levar pro quarto dela. Aí eu falei, pô, gata, sinceramente, a gente vai chegar lá, eu vou tomar um banho, eu vou dormir, porque eu tô muito cansado. Porque você sabe, a mulher também vai querer transar. Eu tava morto nesse dia. Eu tava morto. Ela, não, não tem problema, não tem problema. Enfim, fomos pro quarto dela, dormimos. No dia seguinte fizemos o que eu tinha que fazer. E aí, quando já era lá pro meio-dia do dia seguinte, 1 hora, que eu, claro, não ia ficar dormindo no quarto da menina, ia voltar pro meu. Aí, quando eu voltei, eu tô pensando assim, porra, olha só. Esse dia eu nem precisava ter pegado um hotel. Não precisava ter pegado um hotel. Eu cheguei aqui, fiz os meus corre, fui lá, conheci uma gata e agora estou no quarto dela dormindo. Né? Então, essa é a história que eu queria contar aqui, porque essa história pode trazer muitos pontos para cima, pontos para lá, pontos para cá. O que foi que eu fiz aqui durante essa história, que são aspectos interessantes, né? Você pode ver agora no final dessa história, não teve nada demais, assim como uma lição de moral, não teve uma grande descoberta no final. Não, simplesmente uma história que eu contei de algo que aconteceu comigo. Só contei de uma maneira um tanto quanto interessante, né? Espero que tenha sido interessante para quem viu a história. E em breve eu vou dissecar essa história e coisas que eu fiz no meio dessa história, tanto verbais como físicas. Mas primeiro, imagina se eu tivesse contado a história da seguinte maneira. Uma vez eu peguei um ônibus, aí eu cheguei numa praia, que eu tinha que pegar um barco, né? Eu estava na Guatemala, a propósito. E eu cheguei lá, não tinha um hotel, peguei, fui numa cafeteria, coloquei o hotel, busquei o hotel, aí depois eu tinha que trocar dinheiro. Puta, tive que ir no banco, a mulher me fez voltar, aí depois eu fui e falei com um cara no meio da rua, que esse cara me apresentou uma mina, eu fui para uma festa com eles, e no final das contas eu acabei no hotel da mina. Que tem de errado com essa versão dessa história, né? De certa maneira, eu contei os Os mesmos mesmos. os mesmos fatos da história, né? E aí é quando você começa a entender que realmente, né, existem diferentes maneiras de você contar uma história de maneira interessante e de uma maneira chata. Então, por isso que eu comecei a aula falando sobre isso, porque você não precisa ter histórias magníficas, né? De viver uma vida como James Bond, né? Você não precisa de nada disso para ter e contar essas histórias de maneira interessante. Eu vejo muitos homens, às vezes, que se queixam de coisas do tipo, eu não sou interessante porque eu não tenho a vida de tal pessoa. Mano, você não precisa disso. Você consegue contar uma história, inclusive
Gabriel, que está aqui na aula, eu falei com ele sobre, só para dar um exemplo nesse sentido de contar histórias. Ele me contou uma história outro dia na mentoria sobre a batata que ele estava descascando, e uma história super interessante, super legal, super de dar risada, super de conexão. Então, não é em si o conteúdo da história, mas sim como você conta. Vocês já ouviram isso em milhões de lugares. Não é o que você fala, é como você fala. Né? Então, o que eu quero dizer, por que a primeira história, principalmente, ela teve aspectos interessantes? Porque, por exemplo, realmente o primeiro passo é montar a cena. Eu falo para vocês aonde eu estava. Eu comecei falando, eu estava na Guatemala. Eu tinha que pegar um ônibus para um lago Atitlán. Provavelmente vocês lembram que eu até não pronunciei a palavra da maneira correta. Isso já é um aspecto da história. Eu te crio a emoção do momento. Porra, eu estava querendo dormir, a francesa. Quando eu comecei a falar da francesa, de repente você poderia ter pensado, a história vai ser sobre a francesa. Não, é só para te dar contexto do ambiente, da minha emoção naquele momento. Tanto que, quando eu falei da francesa, eu até fiz. Bom, eu estou ainda criando aspectos para os personagens da minha história. Eu conto a minha história como se fossem pelos personagens. Então, quando eu contei da menina, que ela chegou para mim e ela falou assim: Você não vai vir mesmo para a festa? Então, todos esses aspectos vão ajudar você a criar uma história mais interessante, que é você montar a cena, onde você estava, como você estava, o que você estava sentindo, dar contextos para os personagens. Eles não são simplesmente pessoas, é simplesmente a mina ou o cara. Eles têm que... Como eles são? Eu falei, ela é uma inglesa, do olho loirinha, do olho azul. Eu dei uma característica, uma cara para esse personagem. Não era simplesmente uma mina que eu encontrei. Eu dei contexto para vocês. Falei do cara do o guatemalteco que era ruivo. Eu tô te dando feições para esses personagens. Não é simplesmente uma história que está entrando na sua cabeça. Você consegue ver a partir daí. E no final das contas, a história, em diferentes momentos dela, você poderia falar, tá, mas sobre o que é essa história? Sobre viagem, essa história é sobre transar com mulheres? Não, no final das contas, você poderia extrair um significado dessa história de que as habilidades sociais são muito... te ajudam muito, né? Nesse caso, foram nada mais que habilidades sociais de me conectar com uma mulher e não precisar usar o meu quarto no primeiro dia. Então, uma das coisas que vocês também podem ter consciência é de sempre montar essa montanha-russa de emoções durante a sua história. Então, teve momentos da minha história que eu fiquei puto porque eu estava querendo dormir. Teve momentos da minha história que eu fiquei animado porque eu tinha acabado de chegar na ilha. Tiveram elementos da minha história de frustração quando eu estava lá no banco e não consegui pegar o meu dinheiro porque eu não tinha passaporte. Houveram situações de prazer também com a mulher, houveram situações de sociabilidade, onde eu te dei mais contexto das festas, dos barcos, do banco, do ônibus onde eu estava. E sempre eu vou terminar aqui, antes de passar a palavra para você, Jorginho. O último ponto é que não tenha medo de imitar, faça os seus personagens. Para ficar claro para o seu interlocutor de que você está interpretando uma outra pessoa na história. Então, tipo, coisas do tipo... aí ela virou para mim e falou assim, você não vai fazer isso? Claro, cada um vai ter o seu jeito, mas entenda que imitar as pessoas como elas estiveram no começo da história, ou no meio, no fim, vai te ajudar. E o último detalhe, desculpa, Jorge, antes, o último detalhe sempre conte a sua história no presente. Sempre contar a sua história no presente. Não conte coisas do tipo, eu estava na Guatemala e aconteceu isso comigo. Não. Não, tô eu lá na Guatemala, tô pegando um ônibus aqui, as meninas estão falando, conversando o tempo todo. Sempre a história no presente. Falei bastante, não? Ótima história. Ótima história. O que você aprendeu com este capítulo que aconteceu na sua vida? O que você tirou de ensinamento com essa história que aconteceu aí? Que tem que ir com a mentalidade de curtir as coisas, São né? vários, né? São vários. Primeiro, de que você não pode
se limitar ao seu humor do momento para ditar aquelas coisas que você gosta ou sabe que pode sair bom. Então, tipo assim, naquele momento que me chamaram para ir para festa, eu não tava afim, eu tava de mau humor. E eu tendo ido para festa, eu tenho certeza que se eu não fosse, eu iria me arrepender depois de não ter ido. Então, muitas vezes a gente tá de mau humor e deixa isso ser a justificativa para não fazer as coisas que de repente a gente sabe que a gente gosta. Então, eu acho Sim. que mais do que só para ficar com um, eu acho que esse foi o melhor insight. É, Acho que é isso. Vamos lá. Então, para a galera que entrou no meio do caminho, agora o Jorge vai contar uma e preste atenção nos elementos que eu acabei de dizer enquanto ele conta essa história, né? Vai lá, Jorginho. Tudo bem, antes de contar, vou compartilhar aqui no chat com a galera um livro que é muito bom, eu tenho esse livro e ele, cara, tem muitas avaliações positivas, que é realmente aprender a contar histórias com pessoas que contam boas histórias, que são alguns líderes, né, como o Steve Jobs, o Papa Francisco, enfim, ele traz algumas personalidades aqui nesse livro e fala como essas pessoas contam histórias e como isso impacta na vida delas e nas pessoas. Então tá aí no chat a indicação do livro. Muito lá, muito bom. Pô, vai ser difícil agora para mim me equivaler a essa baita história aí do Luiz. Mas vamos lá. A minha história também é de uma passagem fora do Brasil. Estou eu na Índia, na cidade de Varanasi. A cidade de Varanasi é uma cidade na Índia muito famosa por ser uma cidade onde ocorrem o maior número de cremações no mundo. Então, é uma cidade que por si só já tem esse fato histórico de assim, ter muitas cremações. Então, você andando na cidade, você vê centenas de corpos de pessoas indo para cremação. Então, imagina que pô, você está andando numa cidade que é um crematório 24 horas por dia, porque de madrugada ocorre coisas também, sabe? Então você vê pessoas mortas passando o tempo todo. É bem, bem curioso isso. E na Índia, em algumas cidades, não todas, existe a legalização de vender alguns produtos que são feitos através da maconha e do haxixe na Índia. A história já tá. Agora todo mundo quer saber, né? Agora, peraí. Vou até pegar uma pipoca. E nessa cidade em específico, eles fazem uma bebida, na verdade é um iogurte batido. O iogurte lá chama lassi. Lassi é um iogurte feito de uma forma caseira e lá existe o lassi com maconha batido, né? Que é uma experiência que realmente muita gente que viaja para lá quer ter, porque, pô, você não acha isso em qualquer lugar, né? Um iogurte com fruta, ainda que os caras põem maconha no meio, sabe? Tipo assim. Então é uma experiência que muitos turistas vão para lá para ter essa experiência, sabe? Inclusive é tradicional entre os locais, quem vai lá sabe, né? E tem um lugar lá que é, pô, super famoso por essa bebida. Então, cara, lá, você já se pensa, pô, Índia, aquele calor externo de, sei lá, 34 graus, com a sensação de 38, aquele sol de rachar o cimento, né? Calor, eu buscando uma bebida ou alguma coisa que possa me refrescar naquele calor todo, e você imagina na Índia aquele caos, carro e moto e vaca passando cara, cachorro comendo lixo e gente gritando. Pensa, quem é de São Paulo, pensa numa 25 de março, só que amplificada em 7 vezes, com mais bicho na rua. E nesse anda-anda, né, através do Google Maps, procurando esse lugar que era famoso por esse lace, chegou eu no local, uma lojinha, pensa numa portinha assim, sabe? Tipo uma mini sorveteria. E aí, cara, esse lugar muito curioso, ele tinha na parede, muito, muito louco isso, adorei. Tinha várias fotos 3x4, assim, de milhares de pessoas. Imagina uma parede lotada de foto 3x4, assim, sabe? E, tipo, a galera escrevendo na parede, cara. Muito louco esse lugar. Eu não lembro qual, acho que chamava Blue Lace, esse lugar, se eu não me engano. Blue Lace.
E aí, você para tomar esse lace especial, que é com maconha, né? Você tem que pedir o Bomb Lace. É o nome da bebida, é o Bomb Lace. Se você não pedir, os caras não falam, tá ligado? Você tem que falar, tem um Bomb Lace aqui? É uma parada meio legalizada, mas meio embaixo do pano, sabe? Assim, é meio 50-50, assim. E aí, não, tem o Bomb Lace, aí tem tipo, tem o low, o medium e o high, assim, sabe? Você pode escolher o quanto que você quer de intensidade daquela bebida, né? Eu nem sei o que eu peguei. Eu peguei o medium, acho, ou o high, não lembro agora, né? Aí vem um potinho, cara. Você pode escolher as frutas. Pensa num açaí feito de iogurte com fruta em cima. É isso, sim, sabe? A maconha tá ali misturada no iogurte. Você não vê, né? E beleza. Aí, cara, sentei ali mesmo, aquele pouco calor lá fora, sentei no lugar com sombra, dentro da lojinha, comecei a comer, né? E só falando assim, que horas que isso aqui vai. Que horas que um trem vai passar aqui? Que hora que vai passar o trem aqui? Aí, beleza. E aí, cara, sentado lá, uma galera degustando também de boa. E, cara, aí de repente senta um indiano do meu lado, assim, falava inglês. A gente começou a trocar ideia, né? Legal, ele me falando tipo, das coisas que ele fazia na Índia, que ele era, que ele pô, conhecia aquela área, enfim. E, cara, eu comecei a sentir realmente os efeitos ali da parada, depois, sei lá, de uma meia hora, talvez, eu comecei a ter uma certa euforia, comecei a ficar meio louco mesmo, sabe? Começou a me dar umas sensações de alucinação, assim, de euforia, enfim, comecei a sentir os efeitos da parada. E, cara, comecei a trocar tanta ideia que esse cara sentiu uma verdade dele ali. Ele falou, cara, vamos dar um rolê, vamos, sei lá, falei, vamos dar um rolê. Cara, peguei, comecei a seguir ele, eu tava louco, tava meio já não sabendo o que tava acontecendo direito. Cara, fui seguindo ele, a gente foi passando por umas ruazinhas, umas vielinhas, cara, ele me levou um templo super antigo, assim, um templo, cara, milenar, até para sentir a vibe ali do templo. Ele me levou nos lugares de cremação, então ele me levou lá realmente onde tem, onde acontece ali as cremações, ele me levou num lugar onde a galera me explicou que dependendo da sua casta, né, na Índia tem uma separação social por castas, né? Então você nasce e morre no mesmo nível social, né? Que você nasce pobre, pode morrer super rico. Lá existe uma separação social muito forte. Então as pessoas que são da casta mais baixa, elas são queimadas em um lugar. A madeira de um lugar, as separações ali das queimações de uma forma, e as pessoas que têm mais dinheiro, elas têm um ritual antes da cremação. Pô, a família tem mais acesso, eles são lavados no rio, tem uma pessoa especial que faz toda uma preparação, ou seja, a gente vê que até nessa hora da morte existe também as separações, né? Existe as segregações, vamos dizer assim, sociais, muito interessante. E, cara, nessa caminhada toda que eu dei com esse cara, nem lembro o nome dele, a gente achou um estúdio de tatuagem, que era um dos estúdios de tatuagens mais antigos da Índia. Cara, um estúdio de tatuagem super antigo. E eu, por ter várias tatuagens, me interessei pra caramba, né? Entrei lá pra ver qual é que é. E tinha lá um tatuador, o dono do estúdio. E, cara, aí aconteceu uma coisa que mudou o rumo da viagem. Nessa hora eu tava com sede, porque, como eu falei, pô, 36 graus, 37 graus, calor, verão, tava com sede. E esse cara ele me ofereceu água no estúdio de tatuagem. E na Índia se tem uma regra que você não pode esquecer não tome água de onde você não sabe de onde vem essa água. Você pode até comer alimentação na rua, porque geralmente o alimento é frito, é cozido, então não tem problema. Mas nunca tome água que você não sabe de onde está vindo. E, cara, eu tava louco já do Bang Lassi, né? Bateu legal. Cara, o cara me trouxe um copo d'água, eu tomei. Nem sei de onde ele pegou essa água, cara. Nem sei, nem imagino. Se ele pegou da torneira, se ele pegou do jarro dele, enfim. Beleza, cara. Isso aí à tarde. Voltei pro hostel depois desse rolê todo. Irado dia. Cara, voltei pro hostel, comecei a arrumar minhas coisas, que eu vou falar já para onde eu ia. Cara, começa a sentir um desconforto abdominal, começa, sabe, falar, alguma coisa aqui dentro não vai bem. Aí eu comecei a falar, pô, será que foi o iogurte, né? Comer esse lá, sei essas frutas, vai saber.
E aí eu lembrei que eu tomei a água do cara. Eu falei, puta que pariu, foi a água do cara. Cara, começou a me dar uma crise de vômito, assim, sabe, cara, aquela fraqueza nas pernas, aquele mal-estar terrível. E o principal de tudo, na verdade, o fator, na verdade, importante dessa noite é que no dia seguinte, na manhã seguinte, eu deveria pegar um ônibus para ir para o Nepal, da Índia para o Nepal de ônibus. Existe também a passagem de avião, mas eu decidi ir de ônibus, porque eu sou um trouxa, que eu gosto de sofrer. Basicamente por isso que eu devia ter de avião. Aí, cara, essa viagem de ônibus da Índia para o Nepal, ela costuma levar, sei lá, leva umas 7 horas, talvez, de ônibus, 10, de 7 a 8 horas de ônibus, acredito. E eu passando mal, já pensando no outro dia, cara, peguei, me sentindo muito mal, fui para esse ônibus, para até a estação de tuk-tuk, cheguei na estação mal, entrei no ônibus, porque eu não queria perder o ônibus, é claro, e o ônibus sai. Logo que o ônibus saindo, 10 minutos depois, cara, eu sabia que ia me dar uma diarreia. Sabe quando você sente que você em breve vai ter uma explosão interna, assim? Eu tive essa sensação. E aí, resumindo, cara, tive que pedir para o ônibus parar, para descer do ônibus, para ir usar o banheiro. E essa viagem, que deveria durar entre 7 e 8 horas, ela acabou durando 14 horas, porque o ônibus quebrou 3 vezes no percurso. E na noite anterior, o cara teve diarreia e vômito. Então você imagina que viagem gostosinha foi essa, que viagem agradávelzinha foi essa, né? Então, mas no final deu tudo certo mesmo, assim, no final. Mas foi uma baita experiência, assim, cara, de vários sentimentos de arrependimento, porque quando eu comprei o avião, e, pô, de um deslize instantâneo, assim, sabe, de beber aquela água que me ferrou de geral. Mas são sempre aprendizados, e que nem o Luiz falou, quando a gente tá fora de casa, quando a gente tá num outro país, cara, você go with the flow, né? Você vai, as coisas vão acontecendo que você não tem controle, isso é muito louco. Não tem, às vezes você até sabe que você quer fazer certa coisa, mas até você chegar lá, outras coisas começam a acontecer. Você conhece uma galera, que nem você conheceu o cara da festa no caminho, de repente você viu que você estava indo para a festa, você nem estava planejando aquilo, aconteceu. Então, quando a gente está em outros países e a gente está nessa pegada de explorar, andar na rua, é muito doido como acontecem coisas que fogem do nosso controle totalmente, assim, sabe? Eu acho que isso é uma das maiores coisas foda sobre você viajar por aí e sair explorando. Mas Muito bem, Jorginho. essa foi a Olha história, essa só, foi a história. para a galera que está acompanhando aí, é evidente que eu perguntei para o Jorge contar essa história, mas eu já escutei essa história dele umas 2, 3 vezes. Porque eu adoro, inclusive, essa história. E aqui também é para vocês, não sei se em algum momento da conversa vocês esqueceram do que eu falei, mas era para realmente prestar atenção no jeito de contar a história, né? Então, quando o Jorge estava falando aqui, eu também, por já ter ouvido essa história algumas vezes, comecei a anotar, né, algumas coisas de contar histórias que são legais, que não são legais. Então, algumas coisas legais, por exemplo, o Jorge nessa história falou, né? Primeiro, contextualizar o lugar, né? Então, ele falou que era um lugar quente, era um lugar com muita gente. Teve até algum momento o calor, né? A sensação do calor, o barulho, né? Descreveu o barulho. Então, esses são aspectos nas histórias que quando vocês forem contar, que realmente fazem a pessoa sentir aquilo que você está falando, né? Porque pensa, o fato de que, e aqui eu já entro no ponto do gancho da maconha, você até poderia pensar que a história é sobre isso, mas não, né? E, inclusive, se a história fosse sobre isso, não precisaria de todo o contexto que ele te deu anteriormente. E aí, quando ele fala do jeito ali que ele está falando, descrevendo a Índia, e faz a virada do ponto, falando assim, e tem alguns lugares que oferecem maconha. Ó, silêncio. Imagina, essas são coisas que você faz durante uma história. Você fala uma informação forte e você fica em silêncio. Algo que o Jorge fez.
E aí, um outro ponto que é interessante, que é o punchline. Acho que, não sei se todo mundo sabe o que é o punchline. Como se diria punchline em português, Jorge? É realmente a expressão surpresa, assim, né? É a coisa que vem para Então, é como se fosse o jargão, a expressão surpresa, jargão, o momento que é onde você pode dar risada. Ou pelo menos o comediante, nesse caso, planeje que você dê a risada, né? O punchline, o momento da risada. E quando você começa a contar as mesmas histórias, né, várias vezes, você vai é, colocando a história do jeito que você acha melhor, baseado nas reações das outras pessoas, e você já sabe exatamente, como um bom comediante, aonde é o punchline, onde você vai fazer as pessoas rirem. E nesse caso, né, no momento que vocês possam estavam ouvindo a história do Jorge, talvez isso não soou como um punchline, mas eu já ouvindo essa história do Jorge algumas vezes, eu lembrei que tem um punchline na história, que é o quê? Naquele momento que ele fala ali do. Não, e aí? Eu tava ali esperando quando ia fazer o efeito, né? Eu tava ali esperando que horas o trem ia passar, né? Foi isso, não foi? vai. Que horas o trem vai passar? É uma punchline, é um momento que quando você Sim, já tá contando, já contou essa história algumas vezes, você sabe que vai ter um momento, uma frase, algo que você vai falar em algum momento que vai ser engraçado. E outra vez, por isso que eu estou falando para vocês, que são essas histórias também são histórias que você deve praticar, constantemente contar, porque você vai identificando os aspectos bons, os aspectos não tão bons dessa história. Talvez, por exemplo, se essa história que o Jorge contou fosse minha, eu daria mais ênfase na dor de barriga, porque sim. seria algo que eu conseguiria explorar mais o sentido de humor, de realmente, porra, imagina, que eu já também passei por isso de ficar com dor de barriga num busão que sem banheiro, numa cilada. Nossa. Então, antes de eu continuar sobre outros aspectos, como eu disse, aqui eu já vou implementar uma ideia de algo que eu recomendo vocês fazerem, é gravar uma história. Se grave contando essa história e depois assista você mesmo, como você conta essa história. É claro que eu não recomendaria você escrever essa história, porque escrever uma mídia completamente diferente. Aqui a gente está falando de reações, de conversas, né, do momento. Mas Uhum. pegue uma história que você tem, alguma coisa que aconteceu com você, uma anedota, algo, qualquer história e conte para a câmera, um minuto, de 1 minuto a 3 minutos, e ver o que você acha de você mesmo contando. Isso também vai te ajudar a ser, puta, olha que chato tá essa parte, né? Agora, voltando para aspectos mais técnicos de conversas, como o Jorge e eu, nós contamos histórias de viagens, né? E por mais que fossem histórias de viagens de outros países, a história não é para, olha só, como eu viajo, né? Não, são histórias que contêm informação, contêm algo ali. O que é diferente de quando você, por exemplo, eu digo isso agora por experiência de ter vivido numa cidade que realmente tinham muitas pessoas com muitas histórias interessantes e pessoas que fizeram muitas coisas, que é Los Angeles. E aí você começa a perceber que as pessoas também contam essas histórias, mas elas não contam essas histórias como se fosse um fluxo de uma conversa, mas é aquela constante intenção de tentar impressionar o outro, né? E aí você se depara naquela situação onde a pessoa, nossa, ela tem incríveis histórias, ela já fez coisas magníficas, mas você aí acaba se tornando tudo eu, olha como eu sou isso, olha como isso. Eu lembro que na época, quando eu morava em Los Angeles, eu criei para mim mesmo que é o cara que sempre fala assim, sabe o que isso me lembra? Você está contando qualquer coisa, você fala qualquer coisa, ele fala assim para você, sabe o que isso me lembra? E ele começa com uma história dele, pessoal, que a história dele, ele é bonitão e que ele se dá bem sempre. Isso também não é legal. Como Não. você vê na história do Jorge, por exemplo, ele falou, pô, eu ali com dor de barriga, né, passando perrengue. Então, essas histórias onde você está disposto a mostrar o seu lado humano, Sua vulnerabilidade. não, você não precisa você não precisa e nem sequer deve contar somente histórias aonde você se pinta como um cara
de alto valor, como um cara foda, como um cara que fez isso, que fez aquilo. Não, muito pelo contrário. Conte 2 ou 3 histórias dessas, as pessoas já começam a olhar você com um sentido, puta, mas esse cara aqui tá tentando impressionar, né? Então, isso também eu vejo que é um erro de muitos homens que quando contam histórias. Porque a história... e eu, por já ter muitas conversas dessas, eu até certo ponto, como eu gosto de histórias, de conversas, eu até certo ponto engajo o cara, porque eu quero saber a história dele. Mas eu sei que vai ser somente isso. Esse cara não vai trazer algo para a mesa de que realmente ele quer saber sobre mim, ele quer saber se eu me conecto com essa história. E aqui eu já entro no segundo ponto, que é o importantíssimo ao contar uma história, que não é simplesmente a maneira como você conta, mas você prestar atenção no público para quem você está contando. Né? Se as pessoas estão distraídas, né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui, imagina, que se eu estou aqui com o Jorge e com uma outra pessoa num restaurante, a gente está contando uma história, eu estou contando uma história, em algum momento o garçom entra na cena aqui, e começa a pegar pedido e tal, eu não vou, de repente, quando ele sair, né, o garçom, eu não vou simplesmente começar a contar a história logo de cara. Né? Eu vou ter a certeza de que os dois voltaram a atenção para mim, para que eu continue a história. Porque senão não tem sentido nenhum você contar a história. E, claro, em determinados momentos eu vou checar com o público se eles estão prestando atenção. Né? Então, de repente, a pessoa entendeu, faz sentido, não, entendeu o que eu estou falando? Você tem que, em tempos, checar com o público se eles estão, né, prestando atenção. E isso também envolve o seu contato visual. É importante, se você está contando uma história, que você olhe para o olho das pessoas, para demonstrar para elas que a atenção delas importa para você. Se você está contando uma história sem olhar para ninguém, por que alguém deveria te ouvir? Então, é um hack que você tem de colocar a pessoa como importante para a sua conversa, para a sua história. E todos gostam de se sentir importantes. Né? É importante ter isso em mente. Então, isso também envolve, por exemplo, quando você for abrir uma conversa, de repente você pode falar, puta, sabe quando você tem prazo para entregar e você acaba deixando tudo para a última hora? Então, outro dia eu estava fazendo isso. Esses são pequenas introduções para ver se a pessoa também está prestando atenção no que você está falando. Porque eu posso simplesmente começar na minha história, e ela não está nem aí. Não está nem aí. Então, sabe quando você já começa a se conectar? Sabe quando você tem prazo para entregar e você acaba deixando tudo para a última hora? Quase todo mundo já passou por uma coisa assim, o assado. Então, você acaba, sim, eu sei como é. Não, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Então, esses também são aspectos que vão te ajudar a ver se as pessoas estão tendo atenção na sua história. Quer falar alguma coisa aí, Jorge? Não, ótimo, ótimos Eu pontos. anotei tanta coisa aqui hoje. Não, não, ótimo, ótimos pontos. Uma boa história. Deixa eu ver o que eu anotei mais. Uma boa história. De maneira geral, outra vez, uma boa história não é uma boa... não, ela não é boa porque ela se passa na Índia ou porque ela se passa num Exato. lago, né? Uma boa história são onde você vai trazer várias emoções, né? A sua história de ir da sua casa para ir comprar pão, você pode fazer essa história muito original, muito engraçada, contar uma anedota. Então, entenda que, de preferência, você, para uma história ser boa, ela deve ter várias emoções. É importante. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Então, como eu falei para vocês, eu recomendo aqui uma lição para vocês treinarem, que é justamente isso: contar uma história para si mesmo, e crie os personagens, dê nome aos personagens. É sempre importante dar nome aos personagens, dê os detalhes, né, do local. Faça, por exemplo, imprevisibilidades na sua história. Então, de repente, você acha que você está indo para um lugar e aí eu mudo essa conversa. Esses turning points de história são muito legais também numa conversa. Porque também o que acontece é que a pessoa que está ouvindo pode começar a querer preencher o silêncio ou as informações que para ela são relevantes. E aí isso demonstra mais do que nunca que ela está engajada na sua história.
quando as pessoas começam a fazer perguntas sobre a sua história. É que aqui, por exemplo, claro, o microfone estava fechado, mas de repente quando o Jorge estava contando essa história, talvez para mim eu teria um pouco de curiosidade de saber mais especificamente como é o lugar de que ele comprou o iogurte. E aí seriam coisas que eu perguntaria para ele, e ele, por Uhum. sua vez, como vê que eu estou engajado na história. Então, entenda que esses momentos onde você vira, e é um momento onde você também faz esse silêncio, são momentos que as pessoas também começam a assimilar histórias, as suas histórias, se elas estão sendo bem contadas, e eventualmente até mesmo te perguntar. E você, né, nesse caminho, é muito importante você ter a consciência de que você não vai responder a todas as perguntas. Porque às vezes as perguntas que a pessoa está te perguntando vai estragar o final da sua história. É a mesma coisa num show de comédia. Você vê esse show de comédia, o cara não fica interagindo com a plateia. Por mais que muitas vezes você sabe o que ele vai contar, você sabe o que ele vai falar. Então, tenha consciência disso que, por exemplo, se a pessoa fala te pergunta uma informação sobre a sua história, que se você revelar agora vai estragar o seu punchline, você pode falar algo do tipo, pera, guarda sua pergunta que Pera que eu já... eu vou te responder daqui a pouco. E você vai ver, você pode fazer algo desse tipo, sabe? Ou vai com calma, vai com calma. Até essa brincadeira de provocar a pessoa, pera. É, é, você faz a outra pessoa perceber que você percebeu que ela está prestando atenção na conversa. Então, essa outra vez, pode parecer vários níveis de conversa, isso tudo que eu estou falando, mas são coisas que vão fazer as suas histórias terem mais sentido, serem mais interessantes, mais cativantes, as pessoas perguntarem para você o que isso quer dizer, como isso terminou. Então, esses são pontos. E quando você conta essas histórias, como eu estava falando antes, o último que você quer são reações do tipo, legal, interessante. Se você está tendo essas reações, isso é um sinal de você contar essa história de uma outra maneira. Muda. Você está contando essa história de maneira chata. Histórias legais são aquelas histórias que trazem outras histórias. Você está contando uma história aqui, a pessoa se conecta com alguma história dela e agora é a vez dela de perguntar. Então, por isso que eu também falei que histórias que impressionam não são legais, porque você não está se conectando com o lado humano. Não é todo mundo que, por exemplo, pulou de paraquedas. Não é todo mundo que tem a vontade de pular de paraquedas. Então, se você começar a me falar sobre como foi a sua experiência pulando de paraquedas, eu não vou me importar. Não estou dizendo eu, Luiz, necessariamente, mas de repente uma pessoa que não tem esse interesse. Então, saiba a sua audiência, meu amigo. Saiba a sua audiência. Você não vai falar sobre, de repente, como você foi para os Estados Unidos e comeu tudo que você tinha direito de gordura e para um cara, para uma mina que é vegetariana e é do yoga e ela vai ver aquela história e não vai achar graça nenhuma, vai ser chata para ela. Uhum. Então, entenda também a sua audiência, que é importante para você saber as histórias que você deve contar. Alguma coisa aí, Jorge? Estou falando bastante hoje. Eu acho que somando todos esses elementos, que na verdade tudo isso vira uma prática, na verdade, né? Você falando aqui, na verdade, me trouxe vários insights sobre a minha própria história, de como contá-la de uma forma melhor em alguns aspectos. Como tudo na nossa vida é prática, mas juntando todos esses elementos que a gente está falando, foi o que nós comentamos no começo da aula. Você pode usar isso no seu ambiente de trabalho, você pode usar isso numa apresentação de trabalho, você pode usar isso falando com o seu chefe, você pode usar isso com o seu marido, com a sua namorada, com seus amigos no churrasco. Então, assim, saber contar as histórias de uma forma mais interessante, com mais detalhes, só vai te ajudar na vida. Só vai em qualquer aspecto, em qualquer ambiente que você tiver. Então, isso é bem legal, cara. Às vezes a gente não dá atenção muito para essas questões, que passam despercebidas, mas esse é um tipo de prática de treinamento que vale muito a pena investir, porque, né, pode ser usado em muitos lugares, né? Como eu estava dizendo, isso é sempre uma boa maneira de regressar à sua história. Mas para dar um contexto para o próximo que eu vou contar aqui, como eu sempre estive, eu sou formado em cinema, e sempre estive com muitos atores, rodeado de atores. E isso era algo que eu via sempre com bons olhos e achava muito interessante como os atores têm essa liberdade, por exemplo, de no meio de uma conversa ir e contar uma história completamente, digamos, falsa,
Ele te leva por essas emoções e conta essa história interessante, mas no final ele fala, não, eu tô brincando, né? Mas a emoção foi causada, é uma conversa interessante. Então, um exemplo de que eu uso isso, agora que estou namorando, constantemente as pessoas me perguntam, como vocês se conheceram? Isso é uma história que eu posso contar de diferentes maneiras, né? E não todas elas podem ser verdades, ou precisam ser verdades, né? Então, uma das coisas que eu venho fazendo nos últimos tempos, né, sempre quando a minha namorada está comigo, é quando nos perguntam isso, eu sempre conto uma história diferente. Eu já conheci ela no avião, eu já conheci ela no parque, já conheci ela na academia. E todas as vezes que alguém me pergunta como nós nos conhecemos, eu conto uma história diferente. E ela, evidente, do meu lado, fica rindo um monte, porque ela sabe que todas as histórias não são verdadeiras. É, mas aí que está a sacada. No final, eu sempre digo a verdade. Nós nos Sim. conhecemos num aplicativo. Só que essa história não é legal. É legal? Não é legal. É? Mas no final eu faço questão de também não dizer mentiras, né? Falando, tô brincando, a gente Sim. conheceu no aplicativo. É, são brincadeiras, né? É, mas isso que eu quero dizer também, por que que eu faço isso? Porque assim é a minha vida, sempre foi de contar histórias, né? E essa é também a conexão, por isso que eu pedi para o Jorge contar a história dele, porque isso é algo que nós fazemos entre nós mesmos, né? Nós nos entretemos com as nossas histórias. E eu quero escutar as histórias do Jorge, o Jorge escuta as minhas, a gente dá risada junto. Eu quando estou com outras pessoas, com outros amigos, com outras amantes, namoradas, enfim, eu peço, Jorge, conta aquela história, porque são histórias que me fascinam, que me excitam, que me fazem dar risada, e eu quero que outras pessoas também compartilhem isso, não somente vendo também a performance da pessoa, porque eu também gosto desse aspecto. Então, entenda que isso são coisas que você pode fazer com qualquer coisa, contar histórias. Isso está enraizado no nosso sistema psicológico, espiritual, de contar histórias. O ser humano conta histórias. Então, entenda que se você não está tendo conversas interessantes, pode ter certeza que é muito pelo fato de você também não saber contar as suas histórias. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem histórias interessantes. Hoje, o que você fez? Você conseguiria fazer um filme de comédia. Eu tive um professor na faculdade que me falava isso. Você consegue fazer um filme de comédia, ganhador do Oscar, com o dia que você teve hoje, se você escrever do jeito certo. Então, entenda que tudo é simplesmente a maneira como você conta as coisas. Então, algumas dicas que eu dei aqui vão te ajudar nisso, né? A aula vai ficar gravada, depois você pode rever tudo que eu falei aqui, mas existem os aspectos mais técnicos, como eu falei, sobre o contato visual, você dar nome aos personagens, dizer exatamente aonde você está, as sensações, os riscos, e também através das nossas histórias a gente acaba mostrando quem somos, os nossos valores, o que fazemos em situações de medo, de risco, de tristeza, de felicidade. São maneiras como nós fazemos as outras pessoas conhecerem cada vez mais de nós mesmos, né? Mais do que você ficar, olha só como eu sou rico, que eu tenho um Rolex. Então, eu quero saber a história que te fez comprar esse Rolex, As né? sensações, os O que pensamentos. você sentiu quando você comprou? Ou até mesmo, o que você faz para ter dinheiro para comprar um Rolex? Essa é muito mais interessante do que você ter um Rolex. Então, entenda isso, my brothers. Alguma coisa aí, Jorge? That's it. Nada a adicionar nisso, mas eu acho que acho que todos nós deveríamos praticar, que nem você falou, filme você contando uma história, filme você é, é, né, contando uma passagem da sua vida, enfim, alguma coisa, e veja como você fala, acho uma boa prática. Molto bene, molto bene. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma questão, é, continue aqui. Eu só vou terminar a gravação. Não, peraí.